Quando a gente fala do pé na missão, eu já sempre me lembro daquela frase de Dom Orlando Brandes, que até antes dele chegar em Aparecida me cativava. Bíblia na mão, no coração e pé na missão. Porque a palavra nos impulsiona, porque ele veio morar entre nós e espera que nós possamos colocar tudo aquilo que a gente medita, que a gente reza, na prática. A Pastoral de Rua realiza esse trabalho, que é silencioso, mas transformador, junto aos irmãos e irmãs em situação de vulnerabilidade. Para entendermos mais desse trabalho tão bonito, quem sabe a campanha da Fraternidade ajuda a ter a Pastoral da Rua, a Pastoral da Moradia, também aí na sua paróquia. Hoje nós recebemos esses convidados nossos que são daqui, da paróquia de Nossa Senhora da Glória, da cidade de Guaratinguetá. E são muito bem-vindos, Arthur e Renato. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. A gente já começa explicando para quem está em casa o que é a pastoral do povo da rua, a pastoral da rua, porque às vezes a gente vê muitas pessoas falando assim, morador de rua. Ninguém mora na rua, gente. Ninguém tá na rua porque quer e ninguém mora na rua porque a rua não é uma casa. Então gostaria que vocês falassem um pouco o que é a pastoral, o trabalho que a pastoral faz. Bom dia para todos que estão em casa. Pastoral de Rua ela é um projeto, ela é uma ramificação da Igreja Católica, na qual o objetivo é assistir esses irmãos, que estão em vulnerabilidade. Nós atendemos da seguinte forma, levando o alimento, primeiramente a marmita, mas também como parte caritária da igreja, nós levamos também o evangelho, levamos também uma palavra. Quando necessário, tentamos uma casa de acolhimento para a recuperação desses irmãos. Este projeto ele funciona hoje em Guaratinguetá, na paróquia Nossa Senhora da Glória, sendo a sua pastoral. Assistimos a cidade de Guará, Aparecida e Putim, todas as sextas-feiras, com cerca de 200 marmitas em média. E aí, como é que vocês fazem? Vocês saem distribuindo essas marmitas, vocês têm um cadastro? Quantas pessoas colaboram nessa pastoral tão urgente, tão necessária e tão atual com a campanha da Fraternidade? Então, como o Arthur disse, a gente faz em torno de 200 marmitas e a gente sai, que a gente tem as rotas, as rotas certas, tem os irmãos certos. A gente não costuma falar realmente morador de rua, a gente fala nossos irmãos, que eles são os nossos irmãos. A gente já conhece muito deles, eles já nos conhecem pelos nossos nomes, a gente já conhece eles pelos nomes. Sempre eles ficam em locais já específicos, nos esperando a nossa chegada. Então a gente distribui as marmitas, como o Arthur disse. A gente tem em média 3 carros, cada carro faz uma rota. E a gente distribui as marmitas, a gente também leva cobertor, a gente leva também um calçado, e a gente leva uma água, um refrigerante, um café para esses irmãos. E a gente sai, faz essa distribuição dos carros, sai cada um com a sua rota, e a gente encontra esses irmãos, eles já nos aguardando ali, nos esperando. Mas o mais gostoso não é nem o alimento ali para esse irmão, é ele encontrar com a gente, porque eu acredito que durante a semana dele ali, ele não tem essa atenção. E a pastoral, ele não só leva o alimento também, mas a gente leva um pouquinho de nós, um pouquinho de Deus, a gente leva a nossa atenção. E como o Arthur disse também, a gente leva o lado espiritual, a gente faz uma oração para esses irmãos, eles se abrem com a gente, muitos querem um conselho, e a gente também faz esse trabalho de também estar levando esses irmãos para quem quer a recuperação, que como você mesmo disse, ninguém quer estar na rua. Mas por causa de uma escolha, chegou nesse estado, E muitos querem sair, muitos não conseguem, mas muitos também conseguem, Então, e às vezes até precisa de incentivo, Às vezes a gente fala assim, mas como que essa pessoa... Às vezes a pessoa não quer sair da rua, porque vários são os fatores, inúmeros são os objetivos, que a pessoa está na rua, mas às vezes precisa só daquele incentivo, aquela oportunidade, aquele caminho. E vocês fazem isso também enquanto pastoral, né? É uma luz, que se acende ali. A gente chega, primeiro, a gente costuma falar que a marmita é como se fosse na pesca, a nossa isca. Ela é só uma parte do processo,
A marmita é o que nos possibilita, é a chave de entrada para que aquele irmão, ele de alguma forma se sintonize com a gente, ele tenha uma afetividade com a gente e possa buscar em nós aquilo que muitas vezes ele não consegue encontrar nos meios sociais, né? Então, ali como forma da igreja, parte da igreja, a gente tenta conversar com ele, quando ele se abre e ele manifesta o desejo de internação, de reabilitação, a gente o encaminha e assim vai acontecendo. Como o Renato disse, não é um processo fácil, não é algo que todos querem, é muito difícil, a rua ela é diferente, ela é algo que muitas vezes eles estão presos, infelizmente, naquele vício, mas uma pequena luz já é uma grande vitória para nós que estamos ali em forma da igreja, né? E nem sempre a pessoa que está na rua, você citou o vício, a gente sabe que grande parte, né, das pessoas que estão em vulnerabilidade, que estão na rua, tem alguma dependência, mas não são todos, né? Então tem muitos outros fatores que fazem com que a pessoa fique na rua. E aí a pastoral também consegue encaminhar isso, né? Isso que é o interessante da pastoral. Sim, sim. E é isso, a gente... Toda sexta-feira é algo novo para a gente também, para esses irmãos. Então... eles estão ali por algum motivo e a gente fazendo a nossa parte, nosso trabalho ali, que é maravilhoso, que a gente faz toda sexta-feira, a gente consegue pôr uma luz ali no fundo do túnel ali, é uma luzinha, a pastoral é uma luz para esses irmãos e a gente tem relatos de irmãos que saíram da rua e alguns até falam, eu um dia ainda quero usar essa camiseta azul de vocês. Então, é uma esperança mesmo para eles, né? Que estão naquela situação, mas que com a pastoral a gente leva essa esperança para esses irmãos, que é um dia poder sair dessa situação, né? Porque morar na rua realmente é bem complicado. É um trabalho muito bonito, né? No serviço, é na doação que a vida da gente ganha sentido. E vocês estão colocando em prática bem tudo aquilo que é o Evangelho de Jesus. É a oração, é a fraternidade. Primeiro vocês levam o pão para encher o estômago, que isso é o reino de Deus, senão não tem conversão, não tem conversa, né? Não tem evangelização. E depois vocês vão suprindo outras carências das pessoas. Isso é levar esperança mesmo, concretamente. E eu ia perguntar, o que é que toca o coração? O que que motiva a fazer isso? E vocês dando essa certeza, né, para nós aqui, esse testemunho de vida. Agora, que dificuldades vocês percebem que enfrentam essas pessoas que não têm essa moradia digna? A dificuldade principal é a esperança, né? Como a senhora disse, né? Ir à rua, né? Estar ali, muitas vezes eles se sentem invisíveis, né? Eles relatam com a gente que muitos passam, não olham, e isso gera uma carência dentro deles, isso gera uma vontade de que eles se sintam alguém valorizados, alguém que coloquem sobre eles uma fé, uma esperança, e é isso, a maior dificuldade nossa é gerar essa esperança no coração deles, porque muitas vezes eles estão perdidos nessa falta, né? Nessa falta de crer em quem eles são, na possibilidade de uma nova vida, naquilo que Jesus vem e nos pede todas as vezes. Então, conciliar todo este mundo que tenta, de alguma forma, tirar a fé do nosso coração e, ao mesmo tempo, conciliar a esperança que nós, como pastorais, estamos levando no coração dele, é uma das maiores dificuldades que nós encontramos. E olha, a gente quer agradecer muito vocês, o testemunho de vocês e saber se tem vaga na pastoral. Deixe em contato, vamos falar para as pessoas. Tem vaga, tem espaço para quem viu, se identificou com esse trabalho tão bonito que é da nossa Igreja Católica. Tem espaço? Tem sim. Como foi perguntado para o Arthur, eu vejo a nossa dificuldade hoje bastante com voluntários, porque é todo um trabalho voluntário, né? Tanto com a doação do alimento, quanto as pessoas que se doam o seu tempo, o seu carro, sua gasolina. Se tivesse milhões de gente nas lives da Pastoral da Moradia também, hein? Então, nós íamos resolver o problema. Todos bem-vindos lá com doações. Eu recebo bastante doações de amigos de longe, que eu posto tudo, então eles... Como que faz para fazer uma doação? Então, entra em contato com a pastoral? Entra em contato com a pastoral, que é no nosso Instagram. Qual é o Instagram? O Instagram é Pastoral Deus Vivo _Glória. _Glória. Tá na tela aí, né? Deus Vivo _Glória. Isso. Nós vamos colocar esse aí, olha, Pastoral Deus Vivo, tudo junto, né? Isso. _Glória. Porque é a paróquia Nossa Senhora da Glória aqui de Guará. Um abraço pro Padre Léo, né? Que é o pároco. E quem entrar lá vai ver todo o nosso trabalho, tá tudo registrado lá, tudo que a gente faz. Então,
tá lá o seu convite para vocês fazerem parte aí desse trabalho que a gente vem realizando há alguns anos aí. Renato, muito obrigada. Arthur, muito nada. obrigada por Olha, tá na tela, testemunharem aqui um pouco desse trabalho da Pastoral. A gente deixou aí o Instagram da Pastoral da Rua para você poder também, de alguma forma, procurar conhecer, ajudar, se voluntariar. Se mora longe, não tem problema, entre em contato com a Pastoral. E eu tenho certeza que na sua diocese, na sua comunidade, também deve ter uma Pastoral da Rua. Com certeza, é só você buscar e procurar. É um tempo propício esse da Quaresma para a gente também servir desta forma. Muito obrigada, viu, queridos? Por nada. Imagina. Gente, ó, Agradeço. parabéns. Obrigado. Bem-aventurados, viu? Os Amém. que visitam, os que levam o pão, os que curam. Vocês são bem-aventurados. Coisa bonita. Isso é o Evangelho. Ô, gente, outro dia eu participava de uma conferência, né, online do padre o Jean Paul, que é o secretário executivo das campanhas, e ele falava tão bem, com tanto gosto, com tanto entusiasmo, dessa linda campanha da fraternidade. O texto base está muito bom, acho que a gente precisa reunir as equipes nas pastorais da paróquia, das comunidades, ler. E ele dizia, que beleza se cada paróquia organizar a pastoral da moradia nesse tempo de campanha da fraternidade. Que tal, gente? Pense nisso.